E se eu te dissesse que em pleno deserto de Nevada, a poucos quilômetros de Las Vegas, o governo dos Estados Unidos esconde segredos que poderiam mudar completamente nossa compreensão sobre a vida no universo? E se eu te contasse que um homem afirma ter tocado, desmontado e estudado tecnologia que não pertence à humanidade? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos mergulhar em um dos casos mais controversos e fascinantes da ufologia moderna, a história de Bob Lazar, o cientista que jurou ter trabalhado com naves alienígenas na instalação mais secreta do mundo. Mas será que ele está dizendo a verdade? Ou é tudo uma elaborada mentira? Novembro de 1989. As luzes de Las Vegas brilham à distância quando um homem concorda em dar uma entrevista que mudaria sua vida para sempre. Seu nome: Bob Lazar. Seu rosto está oculto por sombras, sua voz distorcida. E o que ele revela nas próximas horas é absolutamente explosivo. Lazar afirma que, entre 1988 e 1989, trabalhou numa instalação ultra-secreta chamada S4, localizada perto da famigerada Área 51, no deserto de Nevada. Sua função? Engenharia reversa. E o seu objeto de estudo? 9 discos voadores de origem extraterrestre. Segundo Lazar, essas naves usavam um elemento químico inexistente na Terra, o elemento 115, como fonte de energia, capaz de dobrar o espaço-tempo e permitir viagens interestelares. Ele descreveu os discos com detalhes impressionantes, pequenos, metálicos, com propulsão gravitacional e assentos claramente projetados para seres muito menores que humanos. Mas o mais perturbador? Lazar afirma que não estava sozinho. Havia outros cientistas, outros projetos secretos, e uma verdade sendo escondida da humanidade há décadas. A entrevista, conduzida pelo jornalista George Knapp, virou manchete mundial. Bob Lazar se tornou uma figura pública. E a Área 51, que até então era apenas uma lenda urbana sussurrada em círculos de conspiração, ganhou status de mitologia moderna. Agora você deve estar se perguntando, quem é esse tal de Bob Lazar? E por que deveríamos acreditar nele? Bob Lazar se apresenta como um físico brilhante, com formação no MIT e no Caltech, duas das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. Ele diz que foi recrutado por meio de contatos no Laboratório Nacional de Los Alamos, onde teria trabalhado anteriormente em projetos de alta tecnologia. Sua missão em S4 era clara: descobrir como a tecnologia alienígena funcionava e, se possível, replicá-la. Ele descreve os discos voadores com uma precisão técnica que deixa muitos especialistas perplexos. Segundo Lazar, as naves usavam 3 amplificadores gravitacionais posicionados na base do disco. Esses amplificadores geravam um campo capaz de distorcer o espaço ao redor, permitindo que elas basicamente caíssem na direção desejada, sem precisar de propulsão convencional como jatos ou foguetes. E o combustível para essa maravilha tecnológica? O tal elemento 115. Lazar disse que esse elemento superpesado e estável era a chave para gerar a imensa quantidade de energia necessária para dobrar o espaço-tempo. E aqui está o primeiro ponto realmente intrigante. Anos depois, em 2003, cientistas russos e americanos conseguiram sintetizar o elemento 115 em laboratório. Ele foi oficialmente adicionado à tabela periódica com o nome de Moscóvio. A versão sintetizada é extremamente instável e decai em segundos, diferente da versão estável descrita por Lazar. Mas a questão permanece: como ele sabia da existência de um elemento que a ciência só confirmaria mais de uma década depois? Foi uma coincidência inacreditável? Ou Lazar realmente sabia de algo que o público desconhecia? Mas é aqui que a história começa a ficar estranha, e os céticos ganham força. Quando investigadores e jornalistas tentam verificar as credenciais de Bob Lazar, eles batem em um muro. Não há nenhum registro de que ele tenha estudado no MIT ou no Caltech. Nenhum diploma, nenhum histórico acadêmico, absolutamente nada. Lazar tem uma explicação para isso. Ele alega que seu passado foi sistematicamente apagado pelo governo para desacreditá-lo. Uma manobra para transformar um cientista credível em um mentiroso sem provas. Seus registros de emprego em Los Alamos também são questionáveis. A instituição nega que ele tenha trabalhado lá como físico, embora o nome dele apareça em uma lista telefônica antiga do laboratório, o que sugere alguma conexão, talvez como um técnico ou contratado. Para complicar ainda mais, os céticos apontam que Lazar possui um histórico pessoal problemático. Ele foi preso nos anos 90 por envolvimento em um esquema de prostituição em Nevada. Em outra ocasião, foi acusado de vender produtos químicos ilegais. Isso seria o suficiente para desacreditar a maioria das pessoas. Mas será que é suficiente para descartar toda a sua história?
Por que existem detalhes que simplesmente não se encaixam na narrativa do mentiroso oportunista? Por exemplo, como Lazar sabia exatamente onde e quando os testes de voo das supostas naves aconteceriam? Em várias ocasiões, ele levou amigos para o deserto em noites específicas, apontou para uma área do céu e disse: "Olhem ali." E de fato, eles testemunharam luzes inexplicáveis, realizando manobras impossíveis, como paradas súbitas e acelerações instantâneas. Esses avistamentos foram confirmados por múltiplas testemunhas, que filmaram o que viram. Além disso, Lazar descreveu a estrutura interna da base S-4 e os procedimentos de segurança com detalhes que, segundo alguns especialistas militares e de inteligência, seriam muito difíceis de inventar sem conhecimento interno. Ele mencionou tecnologias e protocolos de segurança, como scanners de mão que liam a estrutura óssea, que só vieram a público anos depois. E tem mais um fator importante: George Knapp, o jornalista que o entrevistou pela primeira vez. Knapp não é um caçador de cliques qualquer. Ele é um repórter investigativo respeitado, ganhador de diversos prêmios Emmy. Knapp investigou Lazar extensivamente por décadas e, embora admita que há pontos obscuros e perguntas sem resposta, ele acredita que a essência da história merece ser levada a sério. Ele argumenta que ninguém aguentaria tanto escrutínio e perseguição por tanto tempo por uma simples mentira. Isso nos leva à pergunta inevitável: por que Lazar viria a público? Se ele realmente trabalhou em um projeto tão secreto, o projeto mais secreto do planeta, expor isso seria um risco gigantesco para sua segurança e sua vida. Ele próprio afirma que sofreu ameaças, perseguição e teve sua vida virada de cabeça para baixo. Alguns teorizam que ele decidiu falar justamente por isso, como uma apólice de seguro. Ao tornar a história pública, se algo acontecesse com ele, todos saberiam o porquê. Outra teoria é que ele agiu por consciência, acreditando que a humanidade tinha o direito de saber a verdade. Mas e se tudo fosse uma jogada para ganhar fama e dinheiro? Desde a famosa entrevista de 89, Lazar tem se mantido relativamente afastado dos holofotes da ufologia. Ele não escreveu best-sellers, não fez turnês de palestras lucrativas como outros denunciantes. Ele trabalha discretamente em sua empresa de equipamentos científicos em Nevada, vendendo desde materiais radioativos para escolas até aerogéis. Esse é o comportamento de alguém que busca atenção e fortuna. O mistério se aprofunda quando olhamos para a própria Área 51. Por décadas, o governo americano negou categoricamente sua existência. Era oficialmente um lugar que não estava no mapa. Foi só em 2013 que a CIA, através de documentos desclassificados, admitiu oficialmente que a base existe. E se eles mentiram sobre a existência da base por tanto tempo, sobre o que mais poderiam estar mentindo? Então, o que sobra dessa história toda? Verdade ou ficção? Genialidade ou charlatanismo? A verdade é que Bob Lazar permanece um completo enigma. Suas credenciais acadêmicas não podem ser verificadas, mas seus conhecimentos técnicos sobre propulsão avançada impressionam especialistas da área. Seu passado tem pontos controversos, mas seu comportamento atual não é o de um aproveitador típico. Ele previu a existência do elemento 115, mas pode ter sido apenas um palpite muito bem informado, baseado em teorias da física da época. O que torna o caso Lazar tão fascinante não é apenas o que ele afirma ter visto, mas o que sua história representa. O desejo profundo e humano de acreditar que não estamos sozinhos, que há mais mistérios neste universo do que nossa ciência pode explicar. E talvez, o medo crescente de que nossos governos saibam de coisas monumentais que nunca nos contarão. Alguns acreditam piamente em Bob Lazar, vendo-o como um herói que arriscou tudo pela verdade. Outros o consideram um dos maiores fraudadores da ufologia moderna, um contador de histórias talentoso. Mas uma coisa é inegável: sua história ajudou a transformar a Área 51 em um fenômeno cultural global, inspirando filmes, séries, documentários e mantendo viva a questão que nos persegue há séculos: estamos sozinhos? Se Bob Lazar está dizendo a verdade, então a humanidade está em posse de tecnologia alienígena há décadas, e todos nós estamos vivendo uma mentira cuidadosamente orquestrada. Se ele está mentindo, então ele criou sozinho uma das histórias de ficção científica mais elaboradas, consistentes e duradouras da era moderna. E você? Acredita em Bob Lazar? Acha que ele realmente trabalhou com naves extraterrestres? Ou é tudo produto de uma imaginação fértil e muito conhecimento de física? A verdade pode estar lá fora, ou pode estar enterrada para sempre nas areias do deserto de Nevada. Se você gostou desse mergulho em um dos maiores mistérios da ufologia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E o mais importante, me conta aqui nos comentários:
Time Lazar ou Time Cético? Quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir e até a próxima.